coloca no lugar desses adolescentes, dessas famílias. Imagina os traumas que eles vão carregar. Essas pessoas vão precisar de muita ajuda daqui em diante, né? A gente está sempre fazendo esse alerta, pensando muito nas meninas, mas também existem muitos casos em que os meninos são as vítimas. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Fica aí, pai, fica aí, mãe, você que é avô e avó também, tem a família, tem criança, tem adolescente, vem cá, participa com a gente. A gente tem recebido aqui hoje, aliás, a gente recebe hoje aqui Sátina Pimenta, psicóloga. Obrigada, Sátina, pela sua participação. Também recebemos aqui a Ellen Peixoto, que é a conselheira tutelar. Obrigada, Ellen, pela sua presença também. E o Jackson Lima, daqui a pouquinho ele vai contar pra gente tudo que ele viveu, tudo que ele passou, um drama também que aconteceu com ele na infância, na adolescência. Mas antes, olhando um caso como esse, Jackson, qual é o sentimento que vem à tona? Primeiramente, não é fácil para um homem vir a público assumir que foi vítima de abuso, né? Mas até quando você me ligou, eu até comentei com o meu pastor, você vai fazendo um retrocesso, né, de coisas que você hoje está bem resolvido com isso. Mas na época você não estava resolvido com o assunto, né? Eu vejo hoje em dia os filhos muito longe dos pais, porque os abusos que eu sofri foi continuei sofrendo por não falar para minha mãe ou falar para um responsável perto de mim o que estava acontecendo. Então, ou seja, quando essa distância que até a internet está fazendo dos pais com os filhos, isso está limitando coisas a acontecer, entendeu? Inclusive, daqui a pouquinho, a Sátina vai trazer para a gente, né? E aí, é uma resposta, acho que é um desespero que muitos pais têm. Será que isso já aconteceu com meu filho? Será que se vier a acontecer, Deus me livre, não é o que a gente espera? Mas será que eles contariam? Como fazer essa proximidade? Mas antes, Ellen, casos assim são mais comuns do que a gente imagina com os meninos também, porque a gente sempre noticia muito casos com as meninas, né, com as adolescentes e os meninos. Sim, casos assim são bem corriqueiros, frequentes, mais do que nós podemos imaginar, né? Chegam diariamente no conselho, tanto quanto as meninas, porém um pouco mais difícil de ser acessado pelo fato do que o colega falou aqui mesmo, né? É difícil um homem, um adolescente ou até mesmo um menino, criança, se aproximar da família ou de alguém, nesse caso foi dos professores, né, da escola, para poder relatar o que tem acontecido no convívio familiar ou não, ou com pessoas de convivência do convívio familiar. E como estimular, então, Sátina? Primeiramente, deixa a gente até fazer esse agradecimento especial para o Jackson, que você veio trazer essa verdade aqui para os nossos telespectadores, com esse intuito de fazer esse alerta. A gente agradece imensamente, viu? E como, Sátina, a gente criar esse elo com os meninos, né? Daqui a pouquinho a gente está falando em geral, mas em especial aqui com os meninos. Acho que... Boa tarde também para todo mundo, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a relação entre os pais e os filhos, elas têm que ser mais ligadas mesmo. A gente tem que estar com nossos filhos, a gente tem que estar ouvindo o que eles têm a dizer. A gente tem que demonstrar interesse. A criança, principalmente, quando ela é pequena, normalmente fala o que está acontecendo. Entende? Só que, às vezes, nós, adultos, levamos na brincadeira. A gente deixa para lá, a gente não leva na seriedade que deveria levar. Quando ela percebe isso, ela percebe que ela não tem um lugar de acolhimento, de confiança. E se ela não tem um lugar de confiança, ela para de falar. Ela simplesmente para de falar. Entende? Mas a adolescência por si também é uma fase que esse adolescente se retrai, né? Que ele não abre com facilidade. Nós já fomos adolescentes aqui, a gente não abre com facilidade. Você contou pro seu pai e pra sua mãe o que aconteceu com você? Não, porque, já, como a doutora falou, né? Tudo começa até dentro da escola. O bullying de você, isso não é coisa de homem, e vários outros escudos que vão sendo colocados na frente, e tudo mais quando você vai se tornando adolescente, que você vai começando a conhecer a vida, a gente tenta esconder tudo, ou seja, como eu não tinha falado, minha mãe, quando eu contei para ela que o meu primeiro abuso foi da minha babá, e depois o que aconteceu no quintal onde a gente morava, porque meu pai não teve, ela saía para trabalhar, meu pai não teve o olhar de uma mãe, entendeu? E eu tive que esconder, depois vou tentar explicar isso depois mais com jeito, porque o que me calou foi o amor que eu tinha pela minha mãe. Ou seja, a pessoa usou o amor que eu tinha por ela para me calar, né? Então, a morte dela, eu me calei. E na adolescência, ter essa conexão
É mais difícil, né? É mais difícil porque o adolescente está tentando deixar de ser o pai e a mãe, né? Porque inicialmente a gente vai fazendo tudo que o pai e a mãe mandam. Quando chega na adolescência, a gente quer ser a gente, né? Ter a nossa identidade e tudo mais. Então, ele se afasta um pouco para entender quem é ele, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter o contato com essa criança ou com esse adolescente. Em qualquer um dos dois casos, e aí a gente pode até ter aqui uma reafirmação do que eu vou falar, há uma mudança de comportamento, quando há o abuso, muito abrupta. É abrupto, sabe? Então, se a gente não está atento aos nossos filhos, a gente não vê essa mudança de comportamento. Ou a gente dá um outro nome para ela, né? Então, a gente tem que prestar atenção naquele que está do nosso lado, na nossa criança, no nosso adolescente, para poder entender se alguma coisa está errada. Ellen, nesse caso aí que a gente está mostrando, essa pessoa oferecia lanches, oferecia dinheiro, sempre tem uma isca para tentar atrair esses adolescentes, essas crianças? Sim, no mundo do direito a gente chama de modus operandi, né? Então, geralmente, as pessoas que cometem abuso sexual, elas se aproveitam oferecendo algo em troca, às vezes alguma coisa do interesse, né, da criança ou do adolescente, ou até mesmo como o colega aqui falou, ela pode se valer do sentimento que aquela pessoa tem por ela ou que a própria vítima tem por um terceiro. Por exemplo, se você contar para sua mãe, o que sua mãe vai pensar de você? O que sua tia, seus colegas da escola vão pensar o que de você se você contar? Então, geralmente, eles oferecem alguma coisa em troca ou barganham ali até mesmo com o sentimento e com os relacionamentos em volta da vítima. Usaram o que para te atrair? Roberta, eu tive 2 casos de abuso, né? E tive uma tentativa. Do primeiro caso, era minha babá, né, que minha mãe saía e deixava com ela. Depois, toda vez que ela me dava banho, ela me colocava sobre uma cama e subia em cima de mim, fazia atos que no momento eu não tinha certeza do que estava se passando. Mas também chegou para mim e disse que aquilo era um segredo entre eu e ela, que ninguém poderia ficar sabendo, né? Na tentativa, foi a que eu te falei pelo telefone, que Guarapari é uma cidade turística e tem uma pedra famosa que tem uma praia atrás. Então, eu já via desses atos de abuso, eu demonstrava através da agressão e da insubmissão, porque todo ato ele tem uma reação. Então, o meu modo de tentar demonstrar era ser insubmisso. Eu cheguei a ter 39 ocorrências na escola de abuso, de não obedecer a professor, diretor, e tudo ser resolvido na pancada e na ignorância. Nesse fato, eu estava indo para subir nessa pedra, sozinho, sem minha mãe saber, que eu ia para a praia, normal, né? Nascido e criado ali. E 2 rapazes subiram também com a caixa de isopor do lado. No meio do caminho me ofereceram um picolé. Eu estou na praia, uma criança subindo, um picolé, não só daquele eu vou querer. Mas, como eu falei com você, chegar a determinado ponto, como a caminhada é grande, parei na pedra para descansar, um deles deitou e colocou seu órgão genital para fora. Eu também não entendi porque eu era criança, mas, ou seja, assim, um homem perto do outro, normal, né, do que meu pai me ensinou, normal, mas como eu falei com você, eu fui urinar num canto mais reservado, e foi quando essa pessoa me agarrou por trás, me levou para dentro da mata e falou, cala sua boca, senão eu vou te matar. Eu não sei de onde surgiu um senhor negro muito alto, do alto de uma pedra, e ele só deu um grito, larga essa criança. Lá do alto da pedra ele deu esse grito. Esse rapaz comentou comigo, quando mandou embora, falou, estou vigiando esses 2, te seguir desde a areia da praia. Eu estava tomando banho normal, você passou, eles comentaram algo e subiram atrás de você. Ou seja, naquele local onde eu estava era um lugar ermo, onde só estavam nós 3, e com certeza, se não fosse a mão de Deus, hoje eu não estaria aqui para poder estar alertando os pais para, tipo assim, Roberta, conversem com seus filhos, todo pai conhece o filho, então qualquer temperamento emocional, físico, que a criança demonstrar, principalmente agressividade. Por que agressividade? Porque na hora, para não acontecer algo comigo, eu tentei me defender, eu relutei. Então aquilo, quando a pessoa vinha, como ele me pegou com muita força, então para mim toda pessoa que falava comigo com força ou com uma autoridade, ela queria me ferir. Além da agressividade, quais foram os outros efeitos que isso trouxe na mudança de comportamento? Na sua mudança de comportamento?
principalmente mentir, esconder. Então, como foi me falado, como eu disse para você, eu sofri um terceiro abuso, que foi num terreno onde a gente morávamos em casa, né, de umas pessoas, que não convém, né, passados, trazer à tona, mas simplesmente o filho adolescente desse morador da casa, ele me chamou, a gente tínhamos um banheiro no quintal, e ali realmente aconteceu um abuso terrível, né? E quando eu fiquei lá dentro chorando, ele falou, se você contar, eu vou matar a sua mãe. Né? Hoje, antes de vir para cá, eu liguei para minha mãe para dizer que eu iria falar sobre esse assunto. Ela começou a lembrar e, tipo assim, pela voz dela, eu senti que aquilo ainda machuca ela de não ter defendido o filhinho dela. Né? E por muito tempo eu me calei, Roberta, sobre esse assunto. Eu tive desvio de caráter, eu passei minha vida a esconder muitas coisas do que eu fazia. Isso me levou ao mundo das drogas, a conhecer o crack, né? Você já teve aqui no seu programa, Pastor Márcio da Vitória, foi o homem que me recolheu da rua em estado de mendigação na rua. Sátina, olha que ponto. Uma maldade. Eu tô aqui toda arrepiada com a sua história, eu tô emocionada de verdade. Mas é muito forte mesmo. Ali era Deus, aquele dia na praia, você pode ter certeza. O coração de mãe sente que era Deus. E olha que ponto, uma crueldade, uma maldade com uma criança. Olha o que aconteceu na vida desse homem. E hoje, que bom que você está aqui, né, ressignificando a sua vida, contando a sua história, levando esse alerta. Mas, Sátina, a gente precisa falar com o pai e com a mãe. Às vezes a gente fala assim, minha filha, não aceita picolé de ninguém. Mas a gente não sabe se de fato ali na prática a nossa filha vai aceitar ou não vai aceitar. Né? Como que a gente estreita isso? Então, esse estreitamento ele vai sendo com o tempo, né? Principalmente na questão da escuta. Eu vou dar uma dica, assim. Eu faço isso muito com meu filho. Meu filho, quando ele começa a conversar comigo, eu olho para a cara dele e falo assim, meu filho, espera um pouquinho, a mamãe não consegue te ouvir agora. Eu preciso te dar atenção, eu não quero fingir que estou te ouvindo. Tá? Aí, quando eu acabo, aí eu falo, fala agora. Fale, prestem atenção. Porque se você presta atenção no seu filho, ele vai saber que tudo que ele falar vai ser ouvido, vai ser levado em conta. E aí, ele vai ter essa possibilidade com você. Então, a dica é essa. Agora, um segundo ponto. Quando a gente fala da mudança abrupta, ele traz todo o exemplo dessa mudança abrupta. E a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque quando a gente é muito criancinha, a criança não tem noção do que está acontecendo. Quando ela passa a ter noção e ela vê que ela não foi protegida, ela acha então que todo mundo vai fazer algum mal para ela e que ela não vai ser protegida. Entende? Além de um outro fator. Eu vou falar e se eu estiver equivocada, você pode me corrigir. A gente perde o valor. Certeza. A gente começa a achar que a gente não tem valor nenhum. Porque a gente é tratado como objeto do outro. Então, fizeram tudo o que fizeram comigo é porque eu não mereço, eu não valho a pena. E aí, se eu não mereço, se eu não valho a pena, para onde é que eu vou? Entendeu? E aí só vai enfraquecendo ainda mais a mente dessa pessoa que passou por todo esse drama. Agora, Ellen, como que eles escolhem essa possível vítima? Eles observam o quê? Por exemplo, essas 5 crianças aí da escola, o caso aqui do Jackson que passou por isso 3 vezes. O que o abusador olha para aquela criança, para esse adolescente e fala assim, eu acho que ali eu consigo? Na realidade, seria até cruel da nossa parte escolher um padrão. Né? Não existe um padrão. Eles escolhem, acredito eu, as vítimas pela vulnerabilidade. Seja ela vulnerabilidade social, seja ela pela vulnerabilidade familiar, né? A ausência de um dos pares, pai ou mãe, ou de um responsável, seja ela pela dificuldade financeira e pelo estado de miserabilidade, como eu já disse. Então, eu acredito que isso tenha mais a ver com o caráter do agressor do que da vítima. Então, acho que rotular, né? Eles escolhem porque a criança estava assim. Porque eu acho que é mais pela necessidade e pela vulnerabilidade, seja ela social ou seja ela pela ausência de um dos pares, pai ou mãe, né, da vítima, criança ou adolescente. Eu convido você de casa a participar com a gente, a mandar aqui ó, no nosso WhatsApp, tá vendo aqui embaixo, gente? 9994224
78. Caso tenha acontecido, a gente vai preservar, perdão, a gente não vai revelar a sua identidade caso você queira. É só mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp, tem também a nossa rede social, Falece. Já recebemos aqui o comentário da Clara Ribeiro Campos. Clara, beijo pra você. Ela também já passou por uma situação, já esteve aqui com a gente no programa. Ela disse: as feridas ficam para sempre na alma da gente, um dia de cada vez, e apoio de pessoas que amam realmente você, né, e não te julgam. Parabéns, verdade as palavras da Sátima, ela está aqui falando. Também tem participações com a gente no nosso WhatsApp. Sofri abuso quando criança e depois na minha adolescência novamente. E hoje eu faço de tudo para que minhas filhas não passem por isso, né? Eu tenho muita conversa, dou muita orientação. Ninguém tem direito de tirar a inocência de uma criança, mas infelizmente isso continua acontecendo até hoje. E hoje, na vida adulta, isso ainda tem marcas para você? Isso ainda tem resquícios na sua vida adulta? Eu vou falar assim, Roberta, como a doutora estava falando, quando você perguntou sobre o que eles poderiam usar, né? Devido a ter passado por abusos, ter achado que eu não era nada, entendeu? Eu conheci as drogas e muitos abusadores usam a droga para tentar chegar perto da gente. A mim não chegou porque eu já estava vacinado e a cabeça já estava um pouco mais elevada, né? Mas quem me ajudou muito, Roberta, hoje, né? Como eu falei com você, eu faço parte da clínica terapêutica do Pastor Márcio da Vitória. E esse homem me ajudou muito nas terapias dentro da clínica, né? Conversando comigo, eu fui conseguindo sarar as feridas que isso deixou. Porque eu queria culpar minha mãe, eu queria culpar meu pai, eu queria culpar alguém, porque a gente passamos a ser vítima, né? A esposa do pastor Márcio também me ajudou muito, a pastora Juliana. Um dia ela chegou para mim e falou: Jacques, você tem que largar de ser criança. Porque por ter me roubado a inocência, eu só era vítima. Eu nunca era errado de nada. Eu nunca me colocava como responsável pelos meus atos, né? E o projeto Mais Um, juntamente com os meus pastores, que me fizeram hoje começar a se tornar um homem responsável, né? Porque hoje, como hoje a gente trabalha, eu trabalho na área social do projeto, representando o projeto, e procuro também, quando eu vou visitar o projeto, sentar com alguns alunos, porque o meu pastor me ensinou isso, como ele tem outras coisas para fazer, e é mais amplo, Roberto, do que a gente pensa. Eu já sentei com várias pessoas que passaram por isso. Outros alunos que nós temos lá, homens feitos de família, que nunca conseguiram botar isso para fora. E no momento de terapêutico, de quebrantamento, doutor, a gente vê aquelas pessoas falarem, ou vê o que a droga também obrigaram elas a fazerem, né? Porque a droga, ela vem também para deturpar, né? Eu perdi minha identidade nas drogas. Esse fato de ter acontecido comigo, eu me tornei uma pessoa que eu queria ferir todo mundo. Ninguém podia chegar perto de mim. Até meu uso de droga, eu nunca fui a pessoa de usar e agredir alguém. Então, para mim não agredir ninguém, ou eu ter medo de ser agredido, ou de alguém chegar com, desculpa o dom da palavra, com uma carga de crack para mim, porque eu era viciado, falar bem assim: eu quero me deitar com você. Então, para mim não deixar o vício me dominar, eu usava escondido, em um lugar onde ninguém podia me ferir. Gente, que relato forte, Jackson. A gente vê realmente, mais uma vez, o quanto isso pode ser devastador na vida de uma pessoa. A gente tem aqui vários comentários chegando depois que você veio abrir a sua vida aqui com a gente no Fala Espírito Santo. Tem muita gente também trazendo aqui pra gente essa dificuldade de lidar com esse assunto. Tem gente que diz: eu não gostaria de ser identificada, mas eu sofri abuso pelo meu avô, tá? Pai do meu pai. Na época eu não contei para minha mãe. Hoje eu sou mãe, converso muito com os meus filhos para que isso não aconteça com eles. Eu tenho 50 anos, fui abusada pelo meu tio, agora já é uma outra pessoa. Diz: mas eu ainda carrego as marcas. Na época eu tinha 8 anos de idade. Tem uma outra pessoa que diz aqui também: sofri abuso sexual na infância. Em 2018, 2020 sofri novamente. Não gostaria de revelar o meu nome, mas fui abusada quando eu era criança. E eu fui recordar disso depois de adulta. Hoje eu entendi, né, o que é ser abusada sexualmente, porque às vezes tem isso, né, Sátima? A pessoa só se dá conta do que viveu
depois que às vezes vai assistindo um programa, vai vendo uma reportagem, vai vendo um relato como esse. Isso aí, principalmente porque quando a gente é criança, a gente não entende o que é. Quando a gente começa a entender, a gente fecha e fala, não, é trauma, eu quero guardar. Não quero. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Nossa, eu já tive diversos pacientes assim, que descobriram e lembraram do abuso, da lembrança mesmo, durante a terapia. Porque não lembrava. Sátina, eu parei outro dia e pensei e falei, meu Deus, aconteceu. Durante a terapia, e não lembrava. Porque a gente fecha, a gente se fecha. Por que eu vou querer lembrar disso? Dói, né? E aí chega num momento da vida que isso vem à tona, Sátina? Às vezes a pessoa escolheu fechar. Escolheu assim, guardar e não quer encarar aquilo. Não posso falar por todas as pessoas, né? Mas o normal de quando a pessoa ela busca terapia, porque ela já entendeu que algumas coisas estão fora do lugar, né? Então ela busca terapia para poder conseguir fazer essa reorganização. E aí às vezes o trauma lhe aparece. Tem até uma terapia direcionada a trauma dentro da psicologia, que é muito importante para quem passa por esse tipo de situação. Agora vai ter gente que não vai querer fazer terapia, vai ter gente que não vai passar por e vai guardar. E aí os comportamentos vão dizer mais sobre aquela pessoa do que a própria lembrança, né? Então, ela guarda, mas não sabe por que é agressiva, não sabe por que é hipersexualizada, não sabe por que, entendeu? Então, tem um comentário aqui que diz, boa tarde, Roberta, essa pessoa de Cariacica, ela pediu para não ser identificada e diz, eu fui abusada pelo meu próprio tio dentro da minha casa, minha irmã também foi abusada, nós tínhamos 8 anos de idade, até hoje eu tenho traumas. Esse caso que a gente está mostrando aí da escola, era uma pessoa desconhecida que tentava se aproximar. Só que 80% dos casos acontecem dentro de casa com pessoas próximas à família. A gente precisa ficar atento a tudo, né, Ellen? Sim, muito atentos e, como a doutora já disse, para além do diálogo, é preciso que os pais aprendam a validar, né, doutora, a fala das crianças e dos adolescentes. Que não ignorem e validem quando alguma coisa parecer estar contrário a um comportamento normal. Seja ela uma criança que era um pouco mais calada e voltou a falar mais pela necessidade de chamar atenção para algo que está acontecendo, ou o contrário, um adolescente que tinha um bom comportamento e passou a ser indisciplinado, que passou a fugir muito de casa. Existem casos que adolescentes passam mais tempo na rua do que dentro de casa porque o agressor está dentro da própria casa. Então, prefere ficar mais tempo da rua, foge muito de casa. Então, é preciso que, para além do diálogo, haja também dentro de casa a compreensão, para que aquele depoimento daquela criança e adolescente tenha validação dentro da sua própria casa. Inclusive, chegou um comentário exatamente assim, falando, boa tarde, Roberta, eu sofri dos 7 aos 8 anos, cheguei ao extremo de pedir para minha tia, irmã da minha mãe, ir morar com minha avó materna. Hoje, com 53 anos, quando eu tinha 40, falei para minha mãe, e aí contei para ela quem fez, e ela não acreditou. Olha isso, né? A pessoa não é validada. Agora, a gente está finalizando a nossa entrevista, Jackson, só queria que você deixasse, se você pudesse deixar um recado, um conselho para um pai e para uma mãe, o que você diria? Roberto, eu diria o seguinte, observem os seus filhos, conversem com os seus filhos, sejam amigos dos seus filhos. Não queira que seus filhos tenham amigos fora de casa. Sejam vocês o primeiro amigo do seu filho. Porque minha mãe tentou ser minha amiga, minha mãe ela é minha amiga, mas no momento que, como eu falei, que usaram ela como subterfúgio para poder cometer o abuso comigo, eu a privei porque era minha mãe, né? Meu amor por ela não deixou que eu a contasse. Mas também quero deixar um recado, você que passou por abuso, você que sofreu como eu sofri, procura um pastor, procura uma psicóloga, procura uma ajuda em algum lugar, coloque isso para fora. Porque por muito tempo isso me paralisou, fisicamente e espiritualmente falando, Roberto. Entendeu? Então, bote para fora, chama um amigo num canto, expressa. Está acontecendo isso comigo, mesmo que você não conte para ninguém, mas deixa eu contar para você, botar para fora. Eu acho que isso é normal, né, doutora? Precisa se colocar para fora. Por isso eu agradeço hoje ao pastor Márcio da Vitória, ao projeto Me Mais Um, né, a minha pastora Juliana, que em alguns momentos deixaram que eu desabafasse Jackson, tudo que estava dentro de mim. Eu agradeço imensamente a sua coragem de vir aqui, abrir a sua vida para fazer esse alerta tão importante aos pais. E quando eu vim, Obrigado, Roberta, volte sempre. Quando eu vim aqui, a intenção era essa,
que atingiu o maior número de pessoas para se libertarem dessa dor que só sente quem passou.